Então vamos continuar aqui. E essa questão diz o seguinte: julgue o item, julgue o item a seguir referente a amplificadores. Um amplificador na configuração Cascode possui um estágio emissor comum, seguido por um estágio base comum. Um amplificador Cascode é uma das últimas coisas que nós aprendemos quando estamos lidando com circuitos eletrônicos, né? No livro do Malvino, por exemplo, no livro do Cedra Schmidt. Então, o que é que acontece? Eu vou deixar aqui para vocês, tá, uma aula a respeito de amplificadores Cascode, muito interessante. Que é esse canal aqui, Elias Marques, aula 10.1, amplificador Cascode. Mas, a princípio, um amplificador Cascode é justamente isso daqui. É um amplificador onde eu tenho um emissor comum, tá? Posso colocar aqui, pegar aqui nesse vídeo dele mesmo. Então nós podemos ver aqui um amplificador emissor comum, e na saída do meu amplificador emissor comum eu tenho o meu base comum, certo? Então nesse vídeo é só isso. Amplificador Cascode é só isso. É um emissor comum e um base comum que nós já estudamos, né? Agora, para que é que serve esse amplificador Cascode? Esse amplificador Cascode, ele serve para quando nós queremos amplificar algo em altas frequências, certo? Então, se eu pegar esse amplificador normal e tentar amplificar algo em altas frequências, certo? Existe um diagrama comum chamado diagrama de Bode, certo? Que a partir de uma determinada frequência, e isso vocês podem ver no capítulo, creio que 14 do Malvino, né, do nosso livro que nós estamos respondendo, ele vai começar a decair. Então, esse amplificador apenas em emissor comum, ele é ruim para amplificar em altas frequências, né? Então, nós fazemos justamente isso. Simplesmente pegamos o emissor comum e colocamos um base comum. Só que nós fazemos uma mistura, né, mais elaborada, e ele fica assim. Então, amplificador Cascode é só isso, tá? Aqui tem todas as referências, tudo que você precisa saber de amplificador Cascode está nesse livro aqui, nesse vídeo aqui, tá? Então a pergunta é muito simples, né? Ele simplesmente pergunta se o amplificador Cascode possui um estágio emissor comum seguido por um estágio base comum. É exatamente isso. Então essa resposta aqui é certa. Vamos conferir. Descendo, nós temos o seguinte: tendo como base o circuito da figura, o circuito apresentado na figura precedente, os conceitos envolvidos com os transistores de efeito de campo FET, julgue o item subsectivo. Os transistores utilizados são do tipo depressão, não sendo necessária a aplicação de uma tensão na porta para que o canal seja formado. Tá errado isso daqui. Isso daqui não é um amplificador do tipo depressão. Tá marcando que eu errei aqui, mas quem é o quem concursos diante de mim? Brincadeira. Na realidade eles erraram aqui, tá? E tem até alguns comentários aqui. A questão deve ser anulada. A aplicação, enfim, tá errado isso daqui. Nós vamos entender o porquê. Uma coisa bastante importante para a gente entender aqui é a respeito da simbologia dos transistores, certo? Então, nós devemos entender o seguinte. Primeiro,
Eu recomendo você não fazer estudo reverso em engenharia. Se você não conhece sobre JFET, se você não conhece sobre MOSFET, não faz muito sentido resolver questões, mas enfim, fica a seu critério. Tá? Então, nós temos três, basicamente, são mais, mas basicamente nós temos três tipos de transistores. Né? O BJT, né, que é o transistor bipolar de junção. Nós temos os MOSFETs, tá? Que é Metal Óxido Semicondutor Field Effect Transistor, tá? MOSFET, né? MOSFETs que está no plural. Então veja bem, dentro desses MOSFETs aqui, nós temos o JFET, que é o Junction, o J de Junction, FET de transistor de efeito de campo, tá? E nós temos os MOSFETs, JFET e MOSFET, tá? Dentro dos MOSFETs, eu poderia fazer isso diferente. Nós temos os FETs. E nos FETs nós temos o JFET e MOSFET. Então, dentro do MOSFET aqui, eu tenho o meu MOSFET enriquecimento e tenho o MOSFET depressão. Eu não vou ficar escrevendo, porque eu acho que demora muito o vídeo aqui. Demora muito ficar escrevendo. Então, enriquecimento e depressão. E nós vamos ver a simbologia desses MOSFETs aqui. Nós temos também os nossos CMOS, tá? Que são MOSFETs também. Mas esse C significa complementary, ou seja, complementar. É um tipo de MOSFET complementar, onde eu utilizo um canal N e um canal P. Tá? Então, sempre que nós tivermos MOSFETs com canal N e com canal P, certo? Nós temos um MOSFET complementar. Esses CMOS, certo? Eles são usados em tecnologias de microeletrônica, né? Ou seja, se você tem um chip eletrônico, esse chip eletrônico é feito por CMOS, ou seja, geralmente esses MOSFETs eles são pequenos, né? Ou seja, microeletrônica, né? Então, é o estudo do micro, né? E nós vamos ver a simbologia deles aqui. Primeiro vamos ver a simbologia do JFET. O JFET ele tem essa simbologia aqui, ó. Eu tenho o JFET exatamente assim. Ou seja, quando eu tiver uma seta apontando para a base, certo? Eu tenho um JFET canal N. Quando eu tenho isso daqui apontando para fora, eu tenho um JFET canal P. Na verdade, essa seta ela é aqui. Essas simbologias elas causam muita complicação, porque isso daqui pode ter uma bola aqui também, tá? E essa seta aqui, ela pode ser aqui e pode ser aqui embaixo também. E como vocês estão vendo aqui, até mesmo aqui em cima. Cliquei sem querer aqui, certo? Esse daqui são as simbologias para o meu MOSFET. Esse daqui é o meu MOSFET tipo enriquecimento. Então, ele pode ter essa bola ou pode não ter esse círculo aqui, certo? Então perceba, deixa eu colocar no Python aqui. Então se a gente for dar uma observada aqui nesse MOSFET, tipo enriquecimento, tá? Ele tem essas três perninhas aqui, ó,
Sempre que você vê o MOSFET com essas três perninhas, é porque ele é um MOSFET grande, não é um MOSFET usado em pastilhas, né? Em chips. E ele tem essas três perninhas aqui. Aqui eu sei que eu estou lidando com MOSFET tipo enriquecimento, tá? Aqui também são MOSFETs tipo enriquecimento. No entanto, ou seja, aqui tem notebook, ou seja, book significa volume, tamanho, né? Então, esses aqui são os nossos CMOS, tá? Então, nós podemos ter aqui tanto esse. Perceba que o JFET ele não tem esse espaçozinho aqui, ó, tá? E aqui o meu MOSFET ele sempre tem esse espaçozinho aqui, tá? Quando ele se trata de um MOSFET sem volume, ele pode simplesmente aparecer essa bola aqui, que é o meu canal P, e esse N ele vai vir sem essa bolinha pequena aqui, ó, que eu tô falando, tá? Eu tenho aqui também os meus CMOS, e esse CMOS ele tem essa representação aqui. No entanto, o meu MOSFET tipo depressão, ele vai ser parecido com o meu MOSFET aqui tipo enriquecimento, tá? Só que ele não vai ter essas três linhas aqui, tá? Então ele vai ser um MOSFET e isso daqui vai ser um traço dessa forma aqui, que é justamente o que nossa questão tem mais simbologias aqui, tá? Tem mais simbologias aqui. Perceba, por exemplo, que essa daqui é uma simbologia do tipo depressão. E tem um detalhe aqui. Como vocês podem ver, existem alguns MOSFETs que eles têm o corpo, o body ligado no source, tá? E outros não. Nesse caso aqui, o body é ligado para o source. Então ele vai ter essa simbologia aqui. E aqui o source, o body, que é o SS, ele simplesmente vai ter um terminal aqui, né? Aqui é só simbologia, considerando que você já conheça tudo aí, tá? Então esse daqui é o meu MOSFET tipo depressão, porque não existe aqueles três pontinhos aqui, e aqui eu tenho um espaço entre o gate, né, e essa outra parte aqui. Então, uma coisa interessante é que o MOSFET do tipo N, ele aponta para dentro, a setinha. Enquanto no nosso BJT, o MOSFET do tipo N, ele aponta para fora. A setinha sempre vai apontar para o negativo, ou seja, eu tenho aqui um diodo e aqui eu tenho o meu cátodo e aqui o meu ânodo. Eles falam catódo e anodo, eu falo cátodo e ânodo. Então a setinha está apontando para o meu cátodo, que é o meu negativo, certo? Então perceba que aqui, ó, se essa setinha está apontando para dentro, é porque é um canal N. Ao passo que se a setinha estiver apontando para fora nos MOSFETs, ela está apontando para fora, então o meu canal é P, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um N, aqui é um N, P, N, certo? E nesse caso aqui, ó, a seta apontando para cá, eu tenho um P, N, tá apontando para o N, tá vendo? A seta sempre aponta para o N. Uma forma, né, de gravar. PNP. E aqui NPN está apontando para o N. No MOSFET, canal N, a setinha está apontando para o N. Tá?
Agora, nesse MOSFET, quando eu não tenho essa configuração aqui, tá? O meu canal N vai ser esse daqui, ó, e ele está apontando por source, certo? Então é bastante importante a gente ter essa simbologia aí em mente. Com essa simbologia aí, a gente pode ver o seguinte, que aqui nós temos nós não temos um JFET, como ele fala, né? Ele fala o quê? Ah, nós não temos um MOSFET tipo depressão. Esse aqui é tipo enriquecimento porque nós temos as três, certo? Tipo enriquecimento, canal P, todos os dois aqui, tá? Então essa resposta está errada e o que o concurso errou aqui. Agora, tendo como base o circuito apresentado na figura precedente os conceitos envolvidos com os transistores de efeito de campo FET, julgue um item subsecutivo. O circuito apresentado é uma porta lógica da família TTL. Não, não, não. Aqui não é TTL porque na família TTL nós utilizamos transistores BJT, que são esses transistores aqui, ó. São esses transistores aqui, BJT. Então a minha família TTL é formada de transistores BJT e não de FETs. E aqui a gente está vendo que é um FET. Então essa resposta está errada. O circuito apresentado na lógica família TTL não. Tendo como base o circuito apresentado na figura precedente, os conceitos envolvidos com os transistores de efeito de campo FET, julgue o item subsecutivo. No circuito em questão, quando VI é igual a zero, a saída VO é igual a zero. Então precisamos fazer isso daqui. Isso daqui pode se comportar como uma porta lógica, certamente vai se comportar como uma porta lógica. Tá? Sempre banco acesso Sebrasp, aqui no caso EBSER, né? Realmente eu nem sei pronunciar isso aqui, engenheiro clínico. EBSER, não sei. Então aqui é o seguinte, nós temos dois MOSFETs tipo canal P. E do MOSFET tipo canal P, o que é que acontece? Perceba que aqui a seta tá, a canal N, perdão, tá? Canal N. Aqui a seta tá apontando para dentro, junto com o meu source aqui. Nós temos dois canal N aqui, tá? Às vezes confunde assim mesmo. Então o que é que acontece? Aqui eu tenho um VDD de 5 volts. Esse VDD de 5 volts, ele sempre vai ter 5 volts aqui. Logo, isso daqui vai ser uma chave fechada. Fechada. Tá? Então, a priori eu vou ter 5 volts aqui. Ele está dizendo o quê? Eu nem sei. Eu nunca fiz essa questão na minha vida. É a primeira vez que estou falando com vocês aqui agora. No circuito em questão, quando VI é igual a zero, VO é igual a zero. Então já vi que está errado. Porque na realidade, quando isso daqui é igual a zero, esse MOSFET tipo N ele vai estar aberto, tá? Esse daqui vai estar fechado e aqui eu vou ter uma tensão de 5 volts. Logo, quando VI ou V1 nesse é igual a zero, o nosso VO é igual a 5. A questão está errada, vamos responder. Tendo como base o circuito representado na figura precedente, os conceitos envolvidos com essa eu já fiz. Transistores de efeito de campo, julgue o item subsecutivo. O circuito apresenta uma tecnologia CMOS. Não, porque C é de complementar, tá? Então o CMOS teria que ser um canal P e um canal N. Então essa daqui está, eu sempre me confundo, o circuito apresenta tecnologia CMOS, não, errado. Para ser CMOS tem que ser um canal P e um canal N sempre, complementar.
complementary, tá? É o C de complementar. A respeito do elemento sensor e do elemento de condição, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 20 minutos. Eu acho que eu vou deixar para a próxima aula aí agora essa questão aqui. Então, um forte abraço.